Dias Toffoli, ele deu um voto no Supremo Tribunal Federal contra o marco digital. Desculpa aí, tá, gente, que eu estou com alergia. Contra o marco digital, que é o seguinte: o marco digital é aquele esboço, as regras para a internet. E no item 19, diz que as plataformas que usam, por exemplo, canais, como o YouTube, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês agora, vários canais e tal, diz o seguinte, que a plataforma não pode ser responsabilizada por crimes, por exemplo, ou infrações cometidas por terceiros, ou seja, por aquele que está apresentando. O artigo 19 dá liberdade de expressão a nós, e se caso a gente incorre em algum crime, então entra-se na justiça e a justiça determina a retirada de um vídeo nosso ou alguém entra na justiça contra nós. Isso que o marco 19 diz, o artigo 19. O Toffoli votou contra esse artigo para anular esse artigo. A Globo está felicíssima. Né? Por quê? Porque isso dificultaria os canais, por exemplo, jornalísticos de continuar. Porque normalmente o canal jornalístico é o canal de comentário, a gente critica, a gente fala mal, a gente, por exemplo, aponta na ferida, a gente fala coisas que a plataforma poderia considerar infrações ou crimes e tirar do ar antecipadamente. Há controvérsias. Vocês viram aqui que o José Fernandes é mais tranquilão. O problema é que outros youtubers que são um pouco mais aguerridos, como eu, como o Rony Telles, a gente não é muito mansinho, fala manso, como às vezes o José Fernandes. Às vezes essa contundência pode resultar em uma interpretação do YouTube que nós estamos infringindo a lei e acaba tirando do ar. Ou seja, há aqueles youtubers que consideram que retirar, inclusive o 247, o artigo 19 do marco digital é um grande erro que vai só favorecer a SBT, a Rede Globo e a Rede Record e desfavorecer a comunicação na internet. Outros, que são a minoria, dizem que não, isso talvez fique normal. O certo é que a Rede Globo está alegríssima, né? Inclusive, no jornal O Globo, veio elogiando o voto do Toffoli. Olha, o cara foi certeiro, é isso mesmo, não é possível que aconteça isso. Porque a Globo tem 4 jornais na sua grade. Todos os trabalhadores são carteira assinada. Lá, o contrato. Né? O que acontece? A Globo, quando coloca alguma coisa no ar, é porque o editor-chefe e as pessoas autorizaram a passar no ar. É muito difícil eles falarem qualquer coisa que não foi autorizado pela emissora. Já o YouTube não. O YouTube dá liberdade para todos nós falarmos o que a gente quer. E desde que a gente seja responsável pelo que faz. Só que com a derrubada do marco, desse artigo do marco digital, artigo 19, vai ficar complicado, porque o YouTube pode fazer a censura prévia chamada. Porque aí quem vai decidir que alguma coisa é crime ou não é aquele que está ouvindo. Agora, tu imagine se eu escracho aqui com o Malafaia, eu digo que ele é um exagerado, eu digo que ele é um mentiroso, que o Malafaia é um incentivador de ódio na internet, é um homofóbico, eu digo que ele é um dos incentivadores do golpe, aí os seguidores do Malafaia vêm aqui no meu canal e denunciam o canal. Colocam lá, olha aí, é de estímulo à violência, olha isso aí, estímulo ao ódio. Aí a plataforma, se for derrubado o artigo 19, vai entender o seguinte, então o vídeo do Aquiles eu vou derrubar, porque as pessoas estão dizendo isso. É um perigo deixar para as pessoas resolverem, porque aí os fãs daquele camarada que foi criticado vão vir com tudo. Imagina os bolsonaristas entrando com tudo aqui no Critica Brasil, no Rony Telles, no Desmascarando, no Clique Política, para fazer essa sacanagem. Então, acho que é muito cuidado com esse tipo de lei que, a princípio, tende a combater o fake news, só que, na realidade, está combatendo a liberdade de expressão de outras pessoas. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu sempre já falei isso aqui, não é?
Aí a Globo, por exemplo, teceu elogios aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na tela do Critica Brasil, para arrebentar toque e feder chifre queimado. Ela teceu elogios aqui, ó. Olha isso. Toffoli foi sensato em voto sobre o marco civil. Tá aí, ó. Falando, elogiando, não é? Foi certeiro na essência do seu voto. No final, ela diz o seguinte. Olha só o que a matéria da Globo diz. A maioria da corte deveria, desde já, seguir o espírito de voto de Toffoli para a internet deixar de ser terra sem lei. Com essa justificativa de a internet é uma terra sem lei. A internet é uma terra sem lei. Então vamos tirar a liberdade da internet. Aí eu sempre pondero com meus amigos o seguinte: o problema é que ninguém vai me garantir que é o Lula que vai ser presidente em 2026, não é? 2030, 2000 tarará, 2000 tarará. Não, ninguém me garante que é gente boa que vai assumir a presidência. Porque do mesmo jeito que pode servir para um, pode servir para outro. Tendo esse poder na mão, os bolsonaristas vão deitar e rolar nos canais de esquerda, porque eles são a maioria na internet. Infelizmente, nós somos fracos na internet. O bolsonarista é muito fanático, é muito aguerrido dentro da internet. Se isso for tirado, meu irmão, o que você vai ver de canal sendo retirado do ar não é brincadeira, não. O presidente Lula chamou a atenção da comunicação, admitiu, né, o presidente Lula ficou com raiva, bastante com raiva, porque as últimas pesquisas de popularidade dele indicaram uma queda na popularidade. Por conta disso, o presidente Lula crê que é necessário fazer uma mudança na comunicação. A gente vem falando disso, eu acho que todos os YouTubers falaram disso. A comunicação está distante da popular que a gente esperava, distante do povo. O comercial que a Globo faz é um comercial institucional. Não adianta deixar nas mãos da Rede Globo que alavanque a popularidade do Lula, porque esse não é o objetivo da Globo. Inclusive, a Globo é uma daquelas empresas que necessitam que esse corte, por exemplo, dê certo, para poder a popularidade do Lula cair mais ainda, porque cortes naqueles mais pobres. Tem os outros cortes, mas que não foram enviados. Por exemplo, o Lula disse que as pessoas que ganhavam 5 mil reais iam entrar na isenção. Vocês lembram disso? O Haddad anunciou? Pois é. Mas este corte, essa isenção, não foi mandada para o Congresso, porque o Lira disse que não quer. O Pacheco disse que não quer, então o Lula não colocou. Mas eles querem corte no BPC, né, redução do salário mínimo, isso eles querem. Então eles querem aprovar. Só que existe o toma lá da cá. O presidente Lula é o dono do dinheiro, é o dono da caneta. É preciso, então, que se acalme. A Globo faz o maior terrorismo, não só a Globo, todos aqueles grandes empresários, a favor de um pouco mais de corte ainda na costa da saúde, na costa da educação. Por quê? Porque esses ricos não precisam do SUS. Os ricos não precisam de hospitais públicos. Os ricos vão se consultar no Sírio-Libanês. Os ricos se consultam em hospitais caríssimos, particulares, mas o pobre não. Assim como os filhos dos ricos não estudam também em escola pública. Então, para eles, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro da saúde, pouco importa, ou de aposentado, ou de pensionista, ou de deficiente, não tem problema nenhum. Não tirando do bolso deles, lasque-se, entendeu? Então é por isso que eles fazem a maior terror. Um terror ali no mercado. É por isso que aumentaram o valor do dólar. Esse aumento do dólar é especulativo, gente. Fazem para tentar, intimidar o governo Lula, para tentar pressionar o governo Lula para mais cortes nas áreas essenciais. A presidente Gleisi Hoffmann, eu falei com ela, pedi a ela que lesse com cuidado aquele meu artigo que foi publicado no 247 sobre essa situação, e ela se manifestou, não é? Eu falei para ela que seria bom que ela se manifestasse, porque ela já estava contra, e ela se manifestou. E disse o seguinte:
Gleice diz que há preocupações com mudanças no BPC. O presidente do PT diz que o partido deve conversar com o governo sobre alteração no benefício para garantir que seja feito apenas um pente fino para evitar fraudes. É exatamente isso que a gente queria. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, disse neste sábado que a cúpula do partido tem preocupações quanto à proposta do governo de mudança no BPC. As alterações fazem parte do pacote de corte de gastos enviados pelo Planalto ao Congresso. A Gleice disse o seguinte: vamos começar a fazer o debate com a bancada esta semana sobre o pacote, mas temos preocupações em relação principalmente ao BPC. É importante que as medidas sejam para corrigir fraudes, desvio, mas não para retirada de direitos previstos na Constituição. Gleice falou com jornalistas ao final de uma reunião da diretoria nacional do PT, realizada em Brasília. Uma resolução política foi aprovada, mas, de acordo com ela, emendas deverão ser apresentadas ao texto, inclusive sobre a questão do BPC. O benefício é concedido ao idoso de idade igual, superior a 65 anos, que não tiveram condições de contribuir ou contribuíram pouco, não é? Ou para pessoas com deficiência de qualquer idade, que são incapazes de trabalhar. Também deve ter renda por pessoa do grupo igual e menor que 25%. O valor do BPC é de um salário mínimo, atualmente, R$ 1.412. Bom, gente, essa manifestação da presidente Gleice só vem ali corroborar, não é, com aquilo que o Antônio Clique Política, o José Fernandes, temos falado sobre essa situação. A gente concorda que haja um pente fino. O fraudador tem que ser retirado. Faça um pente fino. Vamos fazer essa situação. Mas não inventar regra para excluir pessoas, né, idosos que recebem devidamente, legalmente. Porque se essa regra passar, vai excluir pessoas que recebem legalmente. Porque você contar com dinheiro de terceiros, dizendo que aquilo ali é para sustentar o idoso, o velho, o doente, isso é mentira. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, que a sociedade brasileira não é assim. Os ricos, tanto importa para eles. Aos pobres, não. Então, como disse aqui, parafraseando o Labrador, lá do México, o José Fernandes disse: para o bem de todos, os pobres em primeiro lugar. Então, parabéns à presidente Gleice. Está aí uma candidata à presidência, caso Lula não venha, certa. Né? Eu votaria em Gleice Hoffmann. Sempre vi ela como uma pessoa que realmente pensa no trabalhador, pensa na classe mais carente. Haddad já era, não tem meu voto nem aqui, nem na China. Ele pode não sair do governo, mas que vai sair da SECOM, isso é certo. Vai deixar de ser o ministro da comunicação do governo, da Secretaria de Comunicação do governo. Então, é quase certa a queda de Paulo Pimenta para o alívio de muita gente. Agora, o problema é quem vai ocupar o lugar dele. Porque dizem nos bastidores que há um ruído entre a equipe da primeira-dama, Janja, a equipe do Paulo Pimenta e de outros setores. Um puxa para um lado, um puxa para o outro, aí fica complicado. Não é? Eu acho que as pessoas têm que sentar, têm que abaixar os egos e perceber que o momento é um momento de reflexão. Unir em prol do governo, unir em prol do presidente Lula. A imagem do presidente Lula não pode ser desgastada. Então, eu sempre faço votos. O presidente Lula é a grande estrela do PT. O presidente Lula é ainda hoje o que resiste às investidas dessa extrema-direita. Nós temos que orar muito pelo presidente Lula e torcer muito por ele. A turma dos bastidores precisa entender isso. Precisam conversar, precisam convergir e chegar ali a um consenso, gente. Porque não adianta um puxar o tapete do outro, isso não resolve. É preciso colocar gente, sabe, que entenda de comunicação, que realmente entenda de internet. A nossa vida hoje se resume em internet, pessoal. Esqueçam a passada da década de 80, onde a Globo tinha 70% de audiência, hoje não tem. Esqueçam isso. É preciso investir em comunicação na internet. E que o presidente Lula venha e converse aqui com o seu público. É isso que nós estamos esperando. Preciso muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês, preciso do ar-condicionado novo, viu, gente? Ajude aí a comprar um ar-condicionado novo, porque a vida não é fácil, não. As pessoas pensam assim, o pessoal é rico e tudo. Gente, a gente trabalha muito
não é? E às vezes também a gente fica sem grana. Estamos aqui para defender os mais carentes. Graças a Deus nós temos uma grande audiência por causa que você nos apoia. Você confia na nossa palavra. Então ajude pelo Pix 61 98304 6113. Se puder, se não puder ajudar dessa forma, ajude compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela tua participação. Fica com Deus. Amanhã eu volto, tá? Tchau, pessoal. Hasta la vista, baby. Muito obrigado.